trouxa acreditando que poderia comemorar o meu aniversário amanhã, né, com uma vitória do Corinthians, pelo menos que seria um domingo tranquilo, já que eu acreditava seriamente que o Corinthians poderia vencer esse jogo contra o Mirassol. Mas a gente sabe como que funciona, né? A gente sabe, mas ainda assim a gente vai e acredita. Enfim, Corinthians perdeu para o Mirassol. A gente vai falar um pouquinho sobre esse vídeo, sobre o jogo, mas antes de mais nada, peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. E se você quiser e puder contribuir aqui com o Pix ou Valeu, ajuda demais a gente também. Muito obrigada a todos aí que mandaram o Pix ali para mim e felicitando, né? Me dando parabéns ali na live que a gente fez ontem, né? Enfim. Bora falar do jogo, né, gente? Só que assim, né? A gente tem muitas coisas pra gente ponderar nesse jogo. Mas eu já vou pontuar algo aqui que eu sei que muita gente vai ficar irritadinho, muita gente vai ficar nervosinho, porque é o seguinte, né? Tem torcedor, tem inúmeros torcedores do Corinthians, né, que parece que não torce pro Corinthians. Tem torcedor que se importa com aquilo ali, ó, tá vendo? A camisa aqui, ó, que eu tenho do Corinthians, que tá ali, ó, meu nome nas costas, né, Thaís. Mas eu aprendi que quando você ama um clube de futebol, quando você tem uma paixão por um clube, você pode gostar de jogador, faz parte você gostar de jogador. Eu tenho vários jogadores que eu adoro, gosto muito do jogador de Sérgio Ramos, gosto do Cristiano Ronaldo, né? Gosto de inúmeros jogadores, gosto de jogadores do Corinthians atual, adoro o goleiro Hugo, adoro o Rodrigo Garro, mas gostar de jogador nunca me fará gostar mais desse nome nas costas, de nome nas costas ali, no caso é o meu, né? Mas enfim, se tratando de jogador, nunca será mais importante do que isso aqui, ó. Nunca será mais importante do que o escudo que tá na frente. E aí, você não pode criticar o Memphis, cara. Você não pode falar que o Memphis tem que ser cobrado, porque a galera já vem com o papinho. Ai, vocês preferem Jonathan Cafu, então. O que o Memphis fez hoje, tudo bem que a derrota do Corinthians não foi só na conta do Memphis. Dorival teve jogadores laterais, a zaga do Corinthians, tudo. Mas o Memphis tem grande responsabilidade nesse jogo sim, no resultado do jogo sim. E eu vou falar o porquê. E assim, e isso não significa que eu tô falando pro Memphis ir embora do Corinthians ou algo do tipo, porque tem gente que parece que tem uma ameba na cabeça que você tem que desenhar pra pessoa entender, né? Porque você não pode criticar o jogador que automaticamente você quer ele fora do Corinthians. Só que, tipo assim, aí você vai ficar feliz. E futebol é isso. O cara jogou um jogo bem, a gente vai elogiar. Se fez merda, a gente tem que criticar sim, tem que ser cobrado. Não é porque o cara aparece final de semana ou vai num lugar ali na favela, na quebrada, e o cara é de boa, parece ser muito louco mesmo, o jeito que ele faz, que ele conversa com a molecada, que ele incentiva, aí que aí você vai passar pano. Porque é incrível, essas mesmas pessoas que tá passando pano pro Memphis com esse pênalti que ele cobrou hoje, se fosse o Romero nunca mais ia pisar no Corinthians. Porque quando o Romero já fez isso, não foi nem cavadinha, né? Mas quando ele bate aquele pênalti lá contra o Botafogo, acho que no ano passado, nossa senhora, a internet inteira quis matar o Romero, né? Eu critiquei o Romero pra caramba. Agora o Memphis, não, gente, não pode. Vocês vão mesmo criticar o Memphis? Vocês vão mesmo falar do Memphis? Estão tirando o cara pra lixo? Não tá tirando o cara pra lixo. Nós tá falando que ele foi irresponsável. E o que o Memphis cometeu hoje não foi um erro. Um erro acontece. Agora ele foi displicente. E eu vou falar o porquê, na minha opinião, pelo menos. E aí vocês podem comentar aí se vocês concordam ou não. Mas é o seguinte, primeiro, que quando cavadinha, lógico que quando o cara faz gol, a gente vai comemorar e fala assim, nossa, o cara foi frio pra caramba, faz parte do futebol. Só que a partir do momento que o jogador assume essa responsabilidade de fazer uma cobrança de cavadinha, ele assume essa responsabilidade. Se ele acerta, ele vai ser ovacionado. E se ele erra, ele vai ser muito criticado. Muito. E tem que ser. Merecidamente criticado. Primeiro, porque não era qualquer goleiro ali, era o Walter. Segundo, que pra mim é o pior de todos, porque era um jogo que não tava ganho. Não era um jogo que o Corinthians já tava ganhando de 1-0, que pra mim já seria errado. Tinha que ser pelo menos de 2-0 ali pro cara que ele meteu uma cavadinha. Mas aí o que o Memphis faz? E o jogo... Era um jogo trucado, um jogo que o Corinthians não tava conseguindo atacar o Mirassol, não tava, nossa, que todo, cara, tá 0-0, mas o Corinthians tava amassando o Mirassol, não estava. Então aí tem a oportunidade, tem o pênalti, aí o Memphis pega a bola e já tava meio que na cara dele, né, pelo jeito ele
que ele já tava reclamando o jogo todo. E, cara, o Memphis é isso, né? O cara que ele vive reclamando, parece que só ele ali joga bola e os outros caras parece que não ajudam ele e tudo mais. Só que aí, Memphis, quando você faz um pênalti, você cobra um pênalti desse, você tem que chamar a responsabilidade. Porque você teve a oportunidade de abrir o placar do Corinthians e você não fez isso. Aí ele vai lá, dá uma cavadinha no Walter, o Walter vai lá e pega, né? No momento que tava 0-0 ainda, acho que tinha uns 15 minutos de jogo que tinha começado, alguma coisa assim, num jogo trucado, num gol que faria total diferença pro Corinthians naquele momento. Aí, beleza. No final, o Memphis vai, cobra um escanteio e o Kaká vai e faz o gol do Corinthians, abre o placar ali nos acréscimos já. Aí os defensores do Memphis, fala dele agora. Não, legal, mano, é legal. Tipo assim, os caras podem fazer o que quiser. Vocês realmente estão preocupados com camisa de jogador. Vocês realmente estão. Vocês merecem, mano. Vocês merecem isso daí, meu. Porque vocês ligam pra nome de jogador. Vocês querem nome. Vocês não querem futebol. Vocês não querem que ganhe o coletivo. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Pra ganhar campeonato tem que ser coletivo. Um jogador sozinho, ele não dá conta, mano. Um jogador sozinho, ele não dá conta. Tem que ser o coletivo. E o cara, quando faz isso, quando ele faz uma cobrança de pênalti desse jeito, ele tá pensando só nele, ele não tá pensando no time. Principalmente quando o resultado do jogo tava 0-0. Mas beleza. Fez um golzinho, aí volta do intervalo, e aí a gente vai falar do geral do Corinthians agora. É sempre a mesma coisa, cara. Muda treinador, e não tô falando de agora não, de Dorival, não tô falando de Ramon Dias, sempre, desde a época de Vitor Pereira e tantos outros ali que já passou. O time volta do intervalo e me parece uma soberba, mano. Troca elenco, vem jogador, sai jogador, não sei o que acontece, mano. Parece que os caras têm uma soberba que volta desligado do segundo tempo. A zaga do Corinthians é um horror. Os laterais do Corinthians, Mateuzinho péssimo hoje, Andileri péssimo também. A zaga não precisa nem falar, né? A zaga eu queria entender de verdade. Eu sei que a gente não tem zagueiro ali decente, a gente não tem. É o André Ramalho, que só por Deus, é o Félix, que, meu Deus do céu, é o Kaká, que é o Kaká, né? Que aí ele vai e faz o gol ali, mas também é o Kaká, que vocês viram, fez o gol, mas vocês viram no lance do gol, acho que foi o gol que foi anulado, não lembro. Acho que foi o gol que foi anulado ali. O terceiro do Mirassol. Terceiro, quarto, nem lembro mais. São tantos gols ali que eu já nem lembro mais. E é isso, né? E Gustavo Henrique, que tá sempre machucado, que aí é o que funciona de vez em quando. Só que eu queria entender o porquê o Félix Torres falha. O André Ramalho falha. E sempre ganha a oportunidade de jogar. O Choca, cadê o João Pedro Choca? Por que ele não joga? Por quê? Porque ele falhou. Beleza, o Félix também falhou e falhou pra caramba. O André Ramalho falou e falhou pra caramba. Por que o João Choca não tem oportunidade mais? Tô falando que ele é o melhor que a gente tem? Não tô falando. Tô falando que a gente não tem zagueiro. O Corinthians não tem zagueiro. O Corinthians não tem uma zaga decente. O Corinthians não tem laterais decentes. A gente tem raras exceções que o Mateuzinho vai e faz um puta de um jogo, só que depois faz 2 jogos ruins. O Andileri, quando chegou, fez jogos bons, agora tá numa decadência também. E é disso que sobrevive o Corinthians. No meio de campo é Ranieri, é Alex Santana, que só por Deus, vocês viram um lance do Alex Santana que não entendi nada que ele fez, mano. O Thales Magno, o nosso Thales Magno, que me fez sentir saudade do Adson. Um jogador inútil, que não consegue driblar, não consegue. E quando dribla é um drible inútil. Esse é o Thales Magno. Olha, só por Deus, cara. O Yuri entrou, não fez nada. Saiu o Memphis ali. O Hector não existe também, não existe. Até esqueci que ele tinha entrado no jogo. O Maicon. Quando você vê que o Maicon é o jogador que tá acertando um passe ou outro ali, acho que diz muito do futebol do Corinthians, né? Depois a gente teve o Igor Coronado, acho que até o Igor Coronado fez uma boa partida no primeiro tempo ali, mas é muito pouco também, cara, é muito pouco. E assim, gente, esse time do Corinthians, esse time atual do Corinthians, esses caras ali, é muita soberba pra pouco futebol. Na minha opinião, é muita soberba pra pouco futebol. É muito estrelismo pra pouco futebol, cara. Não é porque ganhou o Campeonato Paulista. Isso é antes do Campeonato Paulista. Isso já veio do ano passado. É muito, sabe? Muito pouco futebol. Muito pouco futebol. E aí os caras têm que ser cobrados, gente. Porque é muita... Passa a mãozinha na cabeça dos caras e tá tudo certo. Aí a gente só critica treinador. Dorival errou pra mim também. Errou pra caramba ali nas alterações. Errou na postura do time. Errou pra caramba. O Romero não jogou nada. Mas beleza. Só que, tipo assim... A gente só fica aqui, ó, jogando só a culpa no treinador. Só em treinador. Passa treinador, vai treinador e vai indo. E os caras nunca é cobrado, mano. Nunca é cobrado. Enfim, tem mais alguma coisa pra falar? Tenho certeza que eu tô esquecendo, né? O Bidon não fez nada também, meu Deus, cara.
entrou o Carrilho, entrou, né, mas não adianta, entraram, não fizeram bosta nenhuma. O Corinthians simplesmente consegue perder de virada pro Mirassol. Pra mim, mais um jogo ali que mostra uma soberba do time contra adversários que teoricamente é inferior. E é nesses jogos que o Corinthians costuma se lascar, né? É nesses jogos aí que parece que entra com essa soberba que acha que já tá ganho e vai lá e perde. É assim com a América de Cali, agora aqui com a Mirassol, é com o Racing, é todos esses times aí. É incrível como o Corinthians tem a proeza de conseguir perder pra times que tá abaixo ali na tabela. E digo mais, tá? Com esse elenco que a gente tá, cadê a galerinha aí que tá sonhando com o título do Campeonato Brasileiro? Não! Vamos abandonar a Sul-Americana, vamos abandonar não sei o quê, porque a gente pode brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Vai sim, vai sim. Eu não sei como que isso entrou na tua cabeça, de achar que esse Corinthians vai brigar por título do Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians ficar no meio de tabela com esse time, a gente tem que agradecer se ficar no meio de tabela. Porque primeiro que já começa com o Corinthians não tem zaga. O Corinthians não tem zagueiro, gente. Não tem. Não tem. A gente tem quantidade, mas qualidade a gente não tem um. Não tem. E não vai no mercado. O Corinthians não vai no mercado. Pode ter certeza aí, se for aí no meio do ano, vai pegar um ou dois jogadores. Mas é tanta coisa nos bastidores do clube, tanta coisa envolvendo, denúncias e tantas outras coisas que, olha, o futebol, se eu acho que, de verdade, sendo meio honesta com vocês, se o Corinthians conseguir ficar no meio de tabela, diante do cenário todo que tá acontecendo extra-campo ali, vai ser um alívio. Vai ser um alívio, porque o time já tá uma bosta, já é uma bosta. E se essas coisas extra-campo começar, ó, a se infiltrar ali dentro de campo, a tendência é piorar cada vez mais, a gente passar sufoco, igual foi no ano passado, né? É isso, cara. Que presentão de aniversário, hein, Corinthians? Que presentão de aniversário. Eu não consigo. Cara, é impressionante mesmo. De verdade, eu não lembro nos últimos anos aí que eu fiz aniversário que teve jogos do Corinthians que ou caiu no dia ou um dia antes, né? Igual agora. Eu não lembro de verdade de se eu comemorei algum jogo, assim, tipo, de aniversário, sabe? É sempre, mano, esse banho de água fria, cara. É incrível. É incrível. É isso, mano. Tipo assim, pra mim, o que mais pegou nesse jogo é postura de jogador, é postura de Memphis. Fica reclamando. Porque pra mim, como eu falei, tipo, mano, foi no geral, foi um erro total ali. Mas pra mim começa nele. Começa a partir do momento que ele, que é o cara do time, faz o que faz. E aí fica reclamando. Porque, na minha opinião, se o cara é o Memphis, se ganha o salário que ele ganha, se tá pra ser o cara que vai chamar a responsabilidade. No momento que ele assume essa responsabilidade de querer bater um pênalti desse, o cara simplesmente tem que falar assim, pô, errei, vou chamar a responsabilidade do jogo pra mim e vou jogar bola, vou fazer alguma coisa. E não faz, ele não faz, ele não faz. Nesse jogo ele não fez absolutamente nada. Aí eu tenho certeza que no jogo seguinte ele vai lá e joga pra caramba, aí você vem elogiar aqui, aí vai ter gente falando assim, ai, fala do Memphis agora, fala do Memphis. Meu amigo, eu torço pro Corinthians, eu não torço pra jogador. Já passou o Ronaldo Fenômeno, o Cássio, mas você vai falar do Cassinho, o Cássio ganhou o título com a camisa do Corinthians, ganhou o Mundial, ganhou o Libertadores, é muito mais importante do que Memphis. Pode vir qualquer jogador, pode vir o Sérgio Ramos, que vocês sabem que eu adoro vestir a camisa do Corinthians. Se ele cometer um erro, eu vou falar aqui, porque ele nunca vai ser maior do que a camisa do Corinthians, nunca vai ser maior do que o Corinthians. E o Memphis tá na hora de alguém puxar a orelha dele também, porque na hora dele cobrar os outros lá atrás, ele cobra, então tá na hora dele ser cobrado também. Tô puta, mano, estressado, enfim, é isso. Quero até pedir desculpa, né? Um feliz Dia das Mães aí pra mãe de vocês aí, pra quem é mãe aí e assiste o pós-jogo, desculpa os xingos, né? Obrigado, bem, Corinthians, pelo presente de aniversário. Muito obrigado pelo presente de aniversário, viu? Parabéns pra mim, parabéns, né? Parabéns. É isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like. E se você quiser, puder fortalecer com um Pix ou Valeu, ajuda demais. Você compra um bolo de aniversário, né? Me manda um bolo de aniversário. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians.